Uma das maiores dificuldades das mães é, de fato, conseguir controlar e organizar a questão do sono das crianças, sejam crianças pequenas ou crianças maiores, né? É muito difícil para as mães conseguirem encontrar esse equilíbrio com relação ao sono. Então a gente precisa ter claro que a criança, quando ela nasce, ela não sabe como dormir. Nós, como pais, nós vamos ensinando para a criança como ela deve dormir, aonde ela deve dormir e de que maneira ela deve dormir. Isso pode parecer estranho, mas de fato é assim que funciona. Se você pegar o seu bebezinho e acostumar ele dormir só no carrinho balançando, vai ser dessa forma como ele vai querer dormir as próximas vezes. Se você acostumar o seu bebezinho a dormir no seu quarto, na sua cama com você sempre, vai ser assim das próximas vezes que ele vai querer dormir também. Se você se acostumar a ele dormir sempre no seu colo e você sacudindo, 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 vai ser assim que ele vai aprender a dormir. Então, a primeira coisa que você precisa ter atenção é com a forma como você está ensinando o seu filho. Como é que você quer que o seu filho durma? No quarto dele, no seu, na sua cama, na cama dele, no berço dele, no carrinho, no bebê conforto, enfim. Vai ser da forma como você ensinar. E aí muitos falam: Priscila, e agora? Já ensinei, meu filho já está um pouquinho maior, como que eu faço para organizar a questão do sono? Então você precisa entender que se seu filho aprendeu a dormir no seu quarto, por exemplo, ele vai ter que aprender a dormir no quarto dele. E nós não aprendemos de uma hora para outra, né? Não é uma coisa instantânea, requer paciência, requer dedicação, requer esforço, né? Perseverança, empenho, para que de fato ele consiga adquirir esse novo hábito. Então você vai ter que ter paciência, porque pode ser que a princípio ele venha chorar, ele venha estranhar, ele não venha querer, mas você precisa persistir, você precisa continuar, porque você sabe que o fato dele dormir no quarto dele, com as coisas dele, isso para ele é ótimo, porque desenvolve a autonomia, né? Não cria essa dependência. Então isso é muito bom. Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir o que você quer para o sono do seu filho, né? Que horas que você quer que o seu filho durma, que horas que você quer que seja as sonecas da parte da tarde, e você cumprir esses horários, mesmo que a princípio seja difícil, mesmo que a princípio ele venha resistir, você precisa continuar. Então você precisa estabelecer uma rotina. Você precisa ter uma rotina clara, definida na sua cabeça. Olha, eu quero que o meu filho, ele é bebezinho, então eu quero que ele durma às 10 da manhã, e aí ele vai dormir até próximo do almoço, depois ele vai dormir de 3 às 4 da tarde, depois ele vai dormir 8 horas da noite. Ok, esses são os horários. Então se organize para que você cumpra esses horários, e aí você, na parte da tarde, por exemplo, já vai desacelerando, né? Já vai diminuindo as luzes da casa, já vai diminuindo a agitação, porque também uma coisa que dificulta muito nessa questão do sono é que às vezes a casa, ela tá numa agitação, já são 7:30 da noite e tá todo mundo naquela agitação, naquela confusão, naquela conversação, gritaria, televisão ligada, luz acesa, aquela agitação, e de repente dá 8 da noite você quer que a criança pegue, deite e durma, né? Não é assim, tem que ter um preparo. A criança, ela é um ser ordenado, então ela precisa se antever, antecipar. Então você precisa ir preparando, você precisa estabelecer uma rotina. Então olha, a criança vai jantar 5:30, 6 horas da tarde, ela vai tomar o banho, vai ter um momento de história e depois da história dormir. À medida que você vai fazendo isso repetidamente, essa ordem já vai ficando internalizada dentro da criança e ela mesma já vai conseguir entender: já vou jantar, depois eu vou tomar banho, depois é história, depois da história o que tem? Dormir. Então o corpo dela já vai se acostumando. O grande problema é a gente querer mudar isso de uma hora para outra e querer resultados expressos, né, imediatos. Isso aí não vai acontecer de fato. Outro ponto muito importante é com relação à nossa ansiedade. Às vezes a gente está tão cansada, tão ansiosa, tão com vontade de descansar, ou às vezes precisa fazer outras coisas e você precisa que a criança durma, que a gente, sem perceber, a gente passa essa ansiedade para os nossos filhos. E isso faz com que ele fique com aquele sentimento: poxa, parece que ela tá querendo se livrar de mim, né? E aí, essa ansiedade que você, sem perceber, demonstra pro seu filho, acaba gerando nele uma insegurança. Isso faz com que ele dificulte a hora do sono ali, o pegar no sono. Então você precisa conseguir
transparecer, passar tranquilidade, porque parece que quando vai se aproximando a hora de dormir, nós já ficamos assim, ai meu Deus, já vai começar a tortura, já vai começar o sofrimento. Ai meu Deus, será que ele vai dormir hoje rápido? Ai, será que vai ter muita pirraça? Ai meu Deus, será que ele vai chorar? Ai, será quanto tempo que eu vou ter que ficar lá dentro? Ai, e aí a gente já vai criando aquela expectativa de coisas ruins, a gente vai esperando que coisas ruins venham acontecer e que de fato acontece, porque a gente estava esperando tanto, né, que acaba acontecendo. Então a gente precisa conseguir se manter calma, tranquila, serena, né? É entender, eu não estou querendo colocar o meu filho para me livrar do meu filho. Eu estou colocando o meu filho para dormir neste momento porque de fato é o melhor para ele, é o melhor para o desenvolvimento dele. É isso. Então, porque muitas mães acabam se sentindo culpadas, acreditando, ai, fica parecendo que eu tô querendo me livrar do meu filho, né? Fica parecendo que eu não gosto de ficar com meu filho. E aí elas se sentem culpadas e acabam cedendo, né? Deixando o filho dormir até mais tarde. Ah, o filho não quis, ah, então vem. Então não dorme. Quer dormir? Não dorme. O problema é seu. E não pode ser assim. Você sabe o que é melhor pro seu filho. Você é a adulta da relação. Você entende os benefícios que ter o horário para dormir, o fato da sua criança dormir bem, o quanto isso vai trazer benefícios para a vida dela. Ela vai acordar mais disposta, ela desenvolve melhor, ela raciocina melhor no dia seguinte, ela libera todos os hormônios importantes para o desenvolvimento dela, o crescimento, a serotonina e tantos outros. Então, você precisa decidir isso e você precisa se manter firme na sua decisão porque é o melhor a ser feito. Agora, outro ponto também que você precisa observar é que se você passa o dia todo longe do seu filho e quando você chega do seu trabalho, você tem jantar para preparar, não sei o que para preparar, e você não consegue tirar nenhum momento que seja 10 minutos, enfim, o tempo que você puder, de exclusividade para o seu filho, para dar atenção para o seu filho, para ficar com o seu filho, né? Que seja às vezes no momento da história, que vocês vão ficar ali coladinhos, grudadinhos um com o outro e você contando história para ele. Pode ser que o seu filho de fato esteja sentindo a sua falta e ele queira ficar com você realmente, e isso é um sentimento totalmente válido. Não significa que você deva ceder, mas que você deva sim se organizar para tirar um tempo de qualidade para ficar com seu filho e que você consiga organizar essa rotina, porque a questão do sono está muito ligado à sua rotina, a rotina que você desenvolve para o seu filho, o tempo de qualidade que você passa com ele e principalmente essa ansiedade, esse medo das coisas darem errado, que acaba trazendo insegurança para a criança. Então, pensa nisso, reveja esses pontos e se organize para estabelecer uma rotina que venha contribuir para o bom desenvolvimento da sua casa.